Então, hoje eu vou fazer uma aula que vai ser um pouquinho diferente das aulas normais, né? No sentido de eu falo bastante sobre radiologia, sobre física das radiações e sempre eu fico falando sobre modelo. E recentemente eu estava me perguntando, será que a noção de modelo ela está sendo bem colocada? Não que eu seja o melhor falador sobre modelo, mas eu posso dar uma contribuição, né? Mas de qualquer maneira, será que a noção de modelo ela está sendo, vou colocar assim, minimamente entendida e que é? Pense aí, o que você considera como modelo? É isso que a gente vai falar hoje, né? Que é muito utilizado esse termo em física e em ciência geral. Então, o que a gente vai fazer hoje nessa aula de hoje? A gente vai reconhecer modelos em diversos contextos, tá? Se for em ciência, fora da ciência, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou ser bastante rápido e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E não esqueça logo de dar o like agora, que senão vocês esquecem. E o algoritmo ele é perverso e não vai propagar essas informações para uma maior quantidade de pessoas. Então, deixa logo o like aí. Então, o que é um modelo? A gente considera modelo várias coisas no nosso cotidiano e às vezes nem percebe. A gente tem algum personagem que a gente considera como modelo, pode ser um personagem famoso, pode ser não famoso, um professor, uma professora que a gente considera como modelo. Tem professor que a gente considera como modelo do que fazer, e a gente tem professor também de modelo do que não fazer. Isso é normal, isso é comum para todo mundo. E aí a gente também tem essa noção de modelo, né? Tem lá que faz o desfile de moda, você tem modelos de vida, enfim, existe modelo para tudo que é gosto e tudo que é lado. E também tem os modelos que não são pessoas, tem modelos que são objetos. Isso aqui é um modelo de um avião, um modelo sei lá, de uma avenida, de um trem. E essas representações, olha a palavra, representações, elas estão presentes em nosso dia a dia. Então, olha, a primeira palavra, quando a gente fala de modelo, a gente está falando de uma representação. Um modelo de um avião, isso aqui representa um avião, mas não é um avião necessariamente. Mas e se ele voar? Tá, tem outros fatores que a gente pode utilizar quando a gente pensa no avião, por exemplo, comercial. A gente, quando pensa no avião comercial, a gente está dizendo que também ali tem que colocar pessoas. Se for um avião privativo, não precisa ter 300, 200 pessoas. Pode ser um avião que caiba 4 pessoas. E aqui seria um aeromodelo. Olha o termo modelo, um aeromodelo. Então, é uma modelagem de um avião. Então, assim, já fica logo na cabeça. Um modelo, ele representa a realidade, tá? Não é a realidade. E tem outras formas também de você representar um modelo, né? Um modelo pode representar algo abstrato. Pintura, as artes, elas trabalham muito bem com isso. Elas trabalham bastante com modelos, com representações de algo abstrato, algum sentimento. Eu adoro essa imagem daqui porque ela foi feita pelo Salvador Dalí na época em que a física moderna estava surgindo. A ideia do tempo não ser contínuo, ou seja, ser discreto, causou, e também o tempo ele não ser absoluto. Você pode modificar o tempo dependendo da velocidade. A física, a relatividade traz esse conceito. E aí Salvador Dalí genialmente trouxe essa ideia: tempo ele está sendo escorregadio, que é uma leitura minha, né? É uma forma como eu vejo isso daqui. E outras imagens dele, que essa aqui eu acho fenomenal, traz muitas informações aqui. Vale a pena dar uma pesquisada no trabalho de Salvador Dalí, que é muito legal. Mas vamos para frente. Aqui é outra imagem, que nesse caso não é uma cena, não é a cena em si que está sendo apresentada, mas é uma tentativa, né, de capturar alguma expressão da realidade percebida pelo artista. Tem uma mulher aqui catando sei lá o que, encostada na parede, no saco aqui.
Então dá uma sensação da pessoa ali sentada, fazendo aquela atividade no chão, tá o menino aqui mexendo, então dá uma sensação da realidade, pelo menos para mim. Isso daqui representa a realidade, sim, mas é a realidade? Não. Isso aqui é uma representação da realidade segundo uma pessoa. Então, olha só, o modelo ele também carrega em si a pessoa que está fazendo o modelo, carrega as características dela. Em qual sentido? Quando você faz um modelo, você que vai considerar o que você considera como pertinente, como que você considera, quais são as variáveis para você que faz sentido. Então, olha só, quando a gente fala de modelo, a gente está falando de como é que você vai pegar a realidade e daquela complexidade de variáveis que tem ali dentro, quais são as variáveis que você considera mais pertinente. Por exemplo, esse autor aqui, quando ele modelou essa realidade, ele considerou a variável de expressão, de trazer a expressão das pessoas mais pertinente do que, por exemplo, fazer com que a imagem ela fique realista. Assim, o olho perfeito, a boca perfeita. Não, ele considerou a variável de trazer a expressão da imagem mais pertinente. E isso serve para as artes, isso também serve para o momento que você vai modelar um algoritmo, quando você vai modelar um experimento, quando você vai fazer um experimento, enfim. Então, quais são as características de um modelo? Primeiro, nenhum modelo dá conta da realidade. Não precisa criar um modelo que dê conta da realidade. Porque se você criar um modelo que dê conta da realidade, você não está criando um modelo, você está criando a realidade. Mas é impossível você criar a realidade. Ponto. Abrange alguns aspectos da realidade. Como eu estava dizendo, você não tem como pegar toda a realidade. É impossível você pegar todas as variáveis de uma realidade. Por exemplo, se você olhar aí para o seu quarto, se você olhar aí para a praia que você estiver olhando, ou seja lá onde você estiver, você não tem como. Vou pegar o exemplo do quarto. Se você olhar para o quarto e disser assim, eu vou fazer um modelo do meu quarto. Eu vou pegar aqui, qual é a altura da parede? Aí você diz, a altura da parede é, sei lá, 3 metros. Só o fato de você estar dizendo que é 3 metros, você já está fazendo uma abstração. Qual a abstração? A trena, ou então a imagem mental que você está fazendo para a altura do seu quarto aí, de dizer que é 3 metros, você não tem certeza disso. Você está abstraindo, você está fazendo um modelo. Aí quando você olha para a parede, aí você considera essa parede lá toda homogênea, ou seja, sem nenhum buraco, sem nenhuma declividade, sem nada. Você não considera que pode estar passando uma aranha na parede. Você não considera que está passando, sei lá, está voando sei lá o que aí. Ou seja, você começa a tirar informações que são irrelevantes para o seu objetivo. Se você está querendo, por exemplo, fazer um modelo do seu quarto, somente dizer, eu quero altura, largura e comprimento, você desconsidera várias coisas. Você considera o seu quarto como se fosse um cubo, como se fosse um cubo, não, um paralelepípedo, né? Uma caixinha. Você desconsidera várias coisas e diz assim, não, vou considerar que meu quarto ele é uma caixinha e as paredes elas são perfeitas e tal. Inclusive você desconsidera até alguma pilastra que tiver um pouquinho mais sobressalente do seu quarto. Isso é você modelar. E não tem como você pegar toda a realidade do seu quarto e fazer um modelo com todas as variáveis, certo? Podemos também empregar diferentes modelos para dar conta de diferentes observações da mesma realidade. Isso é muito interessante. Se você pegar e botar duas pessoas e dizer assim, olha, eu quero que você faça um modelo desse quarto. Tá para um, e eu quero que você faça um modelo desse quarto. Provavelmente os modelos serão diferentes. Porque, como eu estava dizendo, o modelo ele carrega as características do modelador. Tá? Obviamente que existem critérios para você fazer, digamos assim, em ciência principalmente, existem critérios para você fazer modelo, mas não vai ser nessa aula que a gente vai trabalhar a fundo nisso. Um exemplo, né?
quais exemplos de modelo podemos aplicar em um acidente de trânsito? Isso aqui é muito legal. Dois carros bateram, né? Pá, pronto, bateu o carro. Aí vem modelo físico. Se eu pensar no modelo físico, aí eu vou dizer um carro estava com tal velocidade, outro estava com tal velocidade, o carro vermelho estava com velocidade de 80 km, o carro amarelo estava com a velocidade de 60 km. Então, no impacto, é equivalente a, ó, a palavra é equivalente a, não estou dizendo que é igual, é equivalente a um carro parado e o outro bater com a velocidade de 140. Por que 140? Se um estava 80 e outro estava em 60, seria equivalente a um estar parado e o outro está a 140. Pronto, eu posso criar esse modelo e dizer assim, isso é equivalente a eu criar um modelo onde um carro está parado e o outro bateu a 140 km por hora. Desconsiderei. Eu falei só a cor do carro só para utilizar como parâmetro para dizer quem é quem, né? Poderia dizer o carro da direita e o carro da esquerda. Mas, em resumo, quando eu crio o modelo, eu não estou considerando quem está dirigindo, eu não estou considerando a velocidade do ar, eu não estou considerando se passava uma senhorinha do outro lado, se passava um periquito, se passava uma abelha. Eu desconsidero tudo que é irrelevante para o que eu quero, tá? E aí, você sempre tem que se perguntar, o que é que a questão quer? Por exemplo, nesse caso eu não falei, mas eu criei um modelo fictício na minha cabeça e que eu queria saber qual seria a velocidade equivalente. Caso um carro esteja a 80 e outro a 60, nessa colisão seria equivalente ao quê? Aí eu digo, seria equivalente a um carro parado e o outro bater a 140 km por hora. Isso é equivalente, cria um modelo e pronto. Inclusive eu poderia pegar esse modelo, essa ideia que eu fiz, criar uma parede, né? Que isso é o que faz em teste de carro que tem as colisões. Eu posso botar uma parede e botar um carro para bater nessa parede a 140 km por hora. Posso fazer isso. Criei um modelo físico. Agora, quando eu penso num modelo sociológico para essa situação, por exemplo, aí dizer, o motorista estava embriagado e por isso colidiu o carro. Então, vou fazer um modelo aqui que analise a interferência do álcool na direção. E aí pego várias pessoas em situações controladas, olha só, situações controladas. O que é uma situação controlada? Onde todas as outras variáveis você desconsidera, então você só vai se concentrar em qual variável? A pessoa alcoolizada e direção. O resto tudo você deixa de lado. Tá? Mas é porque a pista ela tem um buraco. Não, isso aí você desconsidera. Certo? Você só vai mudar qual parâmetro, o parâmetro da pessoa alcoolizada. Dá um pouquinho mais de álcool, dá menos álcool e vê qual vai ser o resultado. A pista vai ser a mesma, o carro vai ser o mesmo, as condições climáticas vão ser, na medida do possível, as mesmas, porque senão, imagine só, a variação da temperatura aumentou 1 grau, agora mudou, eita, agora não é assim. Então você tem que fazer abstrações, tá? Mas é um modelo sociológico. Eu não estou querendo saber a velocidade do carro. Não estou querendo saber se o carro foi danificado, se não foi. Não, só quero saber qual é a interferência do álcool na direção. E modelos do direito. Modelos do direito, nesse exemplo aqui, está relacionado à Constituição, é relacionado ao trânsito. Você cria um modelo de pista. As pessoas, no caso no Brasil, né, em outros países, o carro, você anda sempre ao lado direito. Você cria um modelo. Você, quando você vê duas linhas, você não pode fazer tal atividade. Você cria um modelo de trânsito e esse modelo de trânsito as pessoas elas vão seguindo. Acho que tá dando para entender mais ou menos o que para a mesma situação você pode criar modelos diferentes. Posso criar um modelo para evitar que tenha acidente de trânsito, tá? E é isso, a escolha do modelo está condicionada ao objetivo do estudo. Então, dessa forma, os cientistas usam modelos para descrever vários conceitos sobre fenômenos da natureza, tanto em níveis astronômicos, para explicar aí
uma supernova, explicar o buraco negro, com modelos que expliquem o universo, quanto no nível subatômico, para explicar o que é o átomo, o que é um elétron, o que é um quark, o que é um gluon, o que é tudo isso que o mundo subatômico trabalha, né? Modelos que explicam a constituição e comportamento dos átomos. Então, assim, um exemplo que é relacionado à dualidade onda-partícula. Às vezes é conveniente imaginar a radiação, olha a radiologia entrando na história, imaginar a radiação com pequenos pacotes discretos, que a gente chama de fótons, de energia que podem contar individualmente. Podemos contar individualmente. O que isso quer dizer? Na física, existe essa ideia da dualidade de onda-partícula. Se vocês não souberem o que eu estou querendo dizer, botem nos comentários, eu explico melhor, mas eu vou dar uma luzinha. Que é o seguinte, dependendo de como você analisar o fóton, no caso, a luz aí que está batendo no seu rosto, está saindo da tela do seu computador, do seu smartphone. Isso são fótons. Dependendo de como você estudar ele, você considera como se fossem pequenas partículas, pequenas bolinhas, pequenos, vamos considerar bolinhas, tá? Mas não são bolinhas, pelo amor de Deus. Bolinhas que estão saindo aí e estão interagindo com o seu olho, com o seu corpo. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está utilizando a noção, o modelo corpuscular, o modelo onde a gente considera a radiação eletromagnética, essa luz que está saindo para o seu olho, como bolinhas, como partículas. Mas, em outros momentos, você considera não como bolinhas, mas como se fossem ondas eletromagnéticas. E aí, nesse caso, você considera como um comportamento contínuo, certo? Então, não vou entrar nessa explicação aprofundada, mas guarde o seguinte, dependendo de como você olhar para a mesma coisa, você pode explicar de uma forma ou pode explicar de outra. No caso da dualidade de onda partícula, dependendo de como você olhar para o fóton, você pode considerar, no caso a radiação eletromagnética, você pode considerar como partículas ou você pode considerar como se fosse uma onda. E é nesse caso que é o modelo ondulatório, tá? E aí, no final dessa história toda, o que eu estou querendo que fique bem claro para vocês? Modelos são representações da realidade, não é a realidade, só representa, tá? Por isso que quando a gente diz assim, vou mandar um representante, vou mandar um meu representante, você não está indo, você está mandando uma pessoa que vai te representar, é um outro exemplo. São utilizados para um melhor entendimento da realidade, claro, como eu estava dando no exemplo anterior, você, para fazer um teste, um modelo sociológico de quem é relacionado a quem bebe e dirige, você vai explicar melhor a realidade. Você não vai ficar com conjecturas, você vai ter um modelo onde você vai aplicar as suas hipóteses. Um ou mais modelos podem ser aplicados para a mesma realidade de acordo com os objetivos de estudo. Você tem como pegar um modelo, eu posso pegar um modelo corpuscular que explica a luz e aplicar na realidade, e pegar um modelo ondulatório e aplicar na mesma realidade, e posso ter uma explicação melhor da realidade utilizando um modelo ou utilizando o outro modelo. Somente os parâmetros de interesse variam enquanto as outras são mantidas constantes. Isso é importantíssimo. Sabe quando você quer explicar a realidade e você fica tentando colocar todas as variáveis dentro? Por exemplo, vou pegar o exemplo de novo do acidente de trânsito. Aí acontece na situação real, aí as pessoas começam a dizer, não, mas é porque o cara estava bêbado. Não, mas se ele tivesse bêbado e não tivesse a 100 km por hora, teria evitado o acidente. Aí o outro, não, mas se ele tivesse
bêbado, se ele tivesse embriagado e tivesse seguindo a sinalização de trânsito, não teria o acidente. Ah, mas se ele não tivesse brigado com a esposa, que mordeu o cachorro, e que porque o cachorro mordeu o sapato da criança do vizinho, você está entendendo? Então, assim, você acaba que não consegue explicar absolutamente nada, porque você coloca tantas variáveis e que você não chega a lugar nenhum. Mas quando você restringe a variável, por exemplo, quero analisar o acidentes de trânsito em pistas onde não tem sinalização. Quero analisar o que? Acidente de trânsito. Em quais condições quando não tem sinalização. Pronto. E aí você vai analisar se tem mais ou menos acidentes, enfim, aí vai ser ao critério do experimentador. Então você tem que restringir os parâmetros de interesse. E o uso de modelos é fundamental para a ciência. Eu acho que isso aí ficou claro depois de toda essa explicação. E eu acho que eu já extrapolei muito tempo, então até a próxima. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, também deixa o seu dislike. Mas agora é importante que você diga por que deixou o dislike. Na verdade, é importante você dizer o que você achou dessa aula. E compartilhe e até a próxima.